Oi, quinto ano, tudo bem? Então, vamos continuar o conteúdo da aula passada, né? Para que a gente possa corrigir os exercícios, né? Então, nós estávamos falando sobre raiz quadrada agora, né? Potência de expoente 2. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, pessoal, aqui nós temos um conjunto de placas solares, né? E essas placas solares, elas são utilizadas, logicamente, né, para ocorrer a conversão da energia solar em energia elétrica, né? E aqui nós temos, deixa eu só ver aqui, podemos calcular a raiz quadrada de 49, indicando raiz quadrada de 49. Por quê? Então, nós temos aqui 49 como, né, o número X da questão, para que a gente possa compreender quantas placas solares nós temos aqui, qual é a multiplicação que nós vamos fazer para chegar ao seu resultado, qual o número multiplicado por ele mesmo dá 49. Então, vamos lá, complete o que falta em cada frase da próxima página para chegar à resposta. Então, 1 por 2, né, 1 elevado à potência 2, né, é igual a 1 vezes 1, né, porque eu vou multiplicar o número por ele mesmo, né, e esse número vai ser utilizado duas vezes, por quê? Porque aqui está o quadrado elevado à potência 2, tá bom? É igual a 1, porque o 1 sempre vai dar 1, né? Então, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Agora, 2 vezes 2 é igual, perdão, 2 ao quadrado, né? Elevado à potência 2 é igual a 2 vezes 2. Por quê? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho 2 como potência. Então, quer dizer que eu utilizo esse outro número que está abaixo, que também é um 2, duas vezes. 2 vezes 2. É o número multiplicado por ele mesmo, tá bom? Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Agora, 3 quadrados igual a 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá determinado número que está na raiz quadrada? Então, a raiz quadrada é isso. Eu tenho um número e eu preciso descobrir qual número multiplicado por ele mesmo resulta naquele número que está dentro da raiz quadrada, ali, embaixo da raiz quadrada. Tá bom? 4 ao quadrado. 4 vezes 4 igual a 16. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. 5 ao quadrado igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a quanto? É igual a 5, porque 5 vezes 5 vai dar 25. Então, é uma conta exata. 6 ao quadrado. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. 7 ao quadrado. 7 vezes 7 é igual a 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Né? Tá vendo? Nós fizemos toda essa grande quantidade de raiz quadrada aí, para vocês compreenderem e fixarem melhor o conteúdo. E no fim, nós fizemos aí uma raiz quadrada referente ao número específico que nós queremos saber o resultado, que é o 49. Então, o resultado foi 7. Então, em cada lado desse painel, nós temos o quê? 7 placas, né? 7 placas solares. Continuando, pessoal, aí esses exercícios, eu peço que vocês deem uma pausa, né? Para vocês poderem fazer os exercícios da página 90 também, finalzinho da 89 e 90. Maria comprou um tapete de placas emborrachadas e coloridas para colocar no quarto dos filhos. Na embalagem do tapete, há a informação de que são 64 peças para encaixar e montar. Depois de montado, o tapete apresenta formato quadrangular, como mostrado ao lado. Quantas peças há em cada lado do tapete? Então, nós temos que calcular a raiz quadrada de 64. Por quê? Porque aqui nós temos o número total, né, de peças do tapete. Então, o tapete ele tem 64 peças. Para eu saber qual é a raiz quadrada, eu preciso ver qual número multiplicado por ele mesmo vai dar 64, né? Que daí seria a multiplicação dos lados do tapete. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, 64, né? Ou seja, eu consegui descobrir
Aqui, pessoal, dá para a gente contar também através da figura, né, e chegar ao resultado, ou simplesmente a gente pode pensar, bom, eu tenho 64 como número total. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? É o número 8. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64, tá bom? Então, aqui nós temos, olha, a continha, raiz quadrada de 64 igual a 8, pois 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado, é igual a 64. Jaqueline faz chocolate para vender e recebeu uma encomenda de 81 bombons. Ela organizou os bombons em fileiras e em colunas com a mesma quantidade de bombons. Em uma caixa com formato quadrado, como mostrado ao lado, em uma caixa com formato quadrado, como mostrado ao lado. Olha que delícia esses bombons, hein? Quantos bombons há em cada lado da embalagem? Para descobrir, calcule a raiz quadrada de 81. Né? Então, o que a gente tem que ver? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81? Bom, se eu analisar as tabuadas, eu vou chegar à conclusão que é o número 9, porque 9 vezes 9 vai dar 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? 9 ao quadrado, né, que é 9 vezes 9, é igual a 81. Bom? Para praticar, pessoal, agora é com você. Observe na tabela ao lado o gasto semanal da família de Tiago no supermercado no último mês. Calcule a média aritmética de quantos reais essa família gastou por semana. Vamos lá, pessoal. Então, aqui nós temos gasto semanal da família de Tiago. Então, gasto em reais, né, no primeiro dia, segundo dia, terceiro e quarto dia. Então, para a gente poder compreender qual que é o gasto mesmo, né? Então, para eu poder calcular aqui, para eu poder saber qual que é a média, primeiramente eu somo tudo, certo? Então, 230 mais 288 mais 224 mais 180, que vai ser igual a 940. Agora, eu divido esse total pela quantidade de dias que foram feitas as compras, que no caso seria 4. Então, 940 dividido por 4 vai dar 235, tá? Então, o gasto médio da família de Tiago no último mês foi de R$ 235 por semana, não é para o mês inteiro, por semana. 2. Observe abaixo as quantias em dinheiro que Patrícia e Rafael têm. Letra A. Represente com uma expressão numérica a quantia que cada um deles tem. Depois, resolva-a. Então, aqui, pessoal, nós vamos analisar a quantidade que nós temos aqui, né, de dinheiro, e depois fazer a continha, né? A continha de expressão numérica. Então, vamos lá. Como que ficou, pessoal? 3 vezes 10, que vai dar, né, uma quantia que tá aqui, né? Depois, 2 vezes 2, deixa eu só circular para vocês. Então, ó, 3 vezes 10 vai representar a quantia que nós temos aqui, ó. Depois, 2 vezes 2 vai representar a quantia que nós temos aqui. Depois, 4 vezes 1... Peraí, gente. Vai representar a quantia que eu tenho aqui, ó. Certo? E dessa maneira, nós temos formado uma expressão numérica. Então, 3 vezes 10 mais 2 vezes 2 mais 4 vezes 1. Resultado final, 3 vezes 10 dá 30, copio mais. 2 vezes 2 dá 4, copio mais. 4 vezes 1 dá 4. Agora, somando tudo, 30 mais 4 mais 4, eu obtenho 38. Certo? Agora, no segundo não, né? Segunda parte do exercício, né? Porque é o mesmo exercício na segunda parte. Então, Patrícia tem R$ 38, né? Agora vamos ver Rafael. Então, aqui eu tenho uma nota de 50, né? Peraí, gente. Ó, então, eu tenho uma nota de 50. Está aqui. Essa nota de 50 foi representada por 1 vezes 50, mas depois eu tenho duas notas de 10, que foi representada por 2 vezes 10. Então, vamos lá. 2 vezes 10, essas notinhas de 10. Depois eu tenho
3 notas de R$2, né? Como que eu posso fazer aqui? 3 vezes 2, para poder representar a quantidade também, certo? 3 vezes 2. E depois, por último, eu tenho 2 moedas de R$1. Então, como que eu posso representar? 2 vezes 1. Tá? São exemplos, vocês podem usar alguma outra multiplicação que dê o mesmo resultado também, tá? Então, 1 vezes 50 dá 50, copio mais. 2 vezes 10 dá 20, copio mais. 3 vezes 2 dá 6, copio mais. 3 vezes 1 dá... Perdão, 2 vezes 1 dá 2. Então, vai ficar 50 mais 20, mais 6, mais 2, que dá um resultado final de 78. Tá bom? Pessoal, na próxima aula eu continuo, para não ficar muita coisa nessa aula, vocês poderem compreender bem. Aí, caso alguém não tenha feito, vocês façam com calma a próxima página, né, que eu ainda não tinha pedido. Então, ao invés de vocês fazerem uma pausa, vocês podem fazer para a próxima aula mesmo, tá bom? Mas não deixem de fazer, tá bom, pessoal? É muito importante para o aprendizado de vocês. Opa! Muito importante para o aprendizado de vocês, tá bom? Então, um grande beijo a todos vocês. Bom? Até logo. Beijão. Tchau, gente.